Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, sexta-feira, dia 17 de setembro, o evangelho que vamos meditar se encontra em Lucas, capítulo 8, versículos do 1 ao 3, que diz assim: Naquele tempo, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes, Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, no evangelho de hoje, começa dizendo que Jesus ele andava, ou seja, Jesus sempre estava em movimento. E o seu movimento tinha uma motivação. Qual a motivação? Anunciar a boa nova do reino de Deus. Era isso que Jesus estava fazendo. Ia de um lugar para outro, de povoado a povoado, anunciando o reino de Deus, pregando a boa nova do reino de Deus, e fazendo o reino de Deus acontecer. Né? E muitas vezes esse reino se manifestava de uma forma concreta, através de uma cura, através da cura das doenças, das enfermidades. Quantos doentes foram até Jesus e foram levados a Jesus e foram curados? Quantas pessoas que eram possessas e Jesus libertava das garras do inimigo, das garras do demônio? Inclusive, outra coisa muito interessante que diz aqui o Evangelho é que Jesus não ia sozinho. Jesus tinha os seus discípulos, os 12 apóstolos iam com Jesus, e inclusive o Evangelho de hoje fala de um modo especial até mesmo das mulheres. Aquelas mulheres, e diz o Evangelho, de algumas mulheres que tinham sido curadas de maus espíritos, de doenças, né? E começa a citar os nomes, né? Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes, Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus. Veja, primeiramente essas mulheres, elas fizeram a experiência do encontro com Jesus. E através desse encontro com Jesus, essas mulheres, como diz o Evangelho, algumas foram curadas, outras foram libertas de maus espíritos, foram libertas, no caso de Maria Madalena, né, como está dizendo aqui, da qual tinham saído 7 demônios. É muito interessante porque cada uma dessas mulheres fez uma experiência concreta com Jesus, teve um encontro pessoal com Jesus que transformou toda a sua vida. Mas é interessante que ainda hoje, se nós formos olhar para a realidade da igreja, a maioria das pessoas que servem na igreja, que ajudam na igreja, que trabalham na igreja, a maioria é mulher. Olhemos para as pastorais, olhemos para os grupos, olhemos para os movimentos na igreja, as mulheres são a maioria. As mulheres são a maioria. E até mesmo, sem julgamento, mas que é uma grande verdade, muitos maridos que estão na igreja, mas quantos estão na igreja porque são levados pela sua esposa? Uma pergunta que eu faço. Atenção, maridos, atenção, esposos. Será que, se a sua mulher não fosse engajada na igreja, se a sua esposa não fosse da pastoral, do grupo, do movimento, será que você, esposo, você, marido, estaria na igreja como você está hoje? Quantos maridos que hoje são da igreja, mas por conta que a mulher se tornou um instrumento de salvação para o marido? Por isso a importância das mulheres na vida da igreja, na propagação do Evangelho, do reino de Deus. Interessante que Jesus, o Filho de Deus, no anúncio da boa nova do reino, como está dizendo o Evangelho hoje, Jesus era ajudado.
Hoje Jesus continua sendo ajudado e precisa ser ajudado por homens e mulheres. Mas como eu falei, hoje, até os dias de hoje, a maioria são mulheres. A maioria são mulheres. E é muito bonito quando o Evangelho ele vai dizer: e várias outras mulheres que ajudavam Jesus. Ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Vejam, até com os bens que possuíam, as mulheres ajudavam. Olha a importância das mulheres na igreja. Olha a importância das mulheres que ajudavam Jesus. Né? Isso aqui é muito bonito no Evangelho de hoje. Né? E eu digo para você, e termino com isso, ainda hoje, Jesus precisa de ajuda. Não é que ele necessite. Ele precisa, ou ele quis precisar de ajuda para o anúncio do Evangelho, da Boa Nova e a propagação do Reino de Deus. Jesus, na sua época, neste mundo, quando esteve neste mundo, ele contou com a ajuda, com a colaboração humana. E hoje eu pergunto a você, você está disposto, está disposta a ajudar Jesus no anúncio do Evangelho, no anúncio do Reino? Que Deus abençoe você. Pense nisso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.